Lembrei-me do cigarro atrás da orelha, no elevador, e o acendi, assim que cheguei à rua. O vento de março parecia tornar a atmosfera mais limpa. Estava a quase uma hora para meu encontro com Vernon Hyde. Por isso desci a Sétima Avenida sem pressa, tentando entender a razão do inexplicável medo que me assaltara no apartamento submerso em folhagens da astróloga. Cuidado com estranhos. Este era o tipo de besteira que se lê em horóscopos de jornais de quinta categoria. Ela me fizera de idiota com sua voz de oráculo e olhos hipnóticos. A Rua 52 estava em fraca decadência. 2 quarteirões ao leste, o 21 ainda preservava recordações da época em que era uma bem frequentada casa clandestina de bebidas. A maioria dos clubes de jazz, no entanto, fora substituída por casas de striptease. Com o fechamento do Onyx, apenas o Birdland ainda mantinha o fogo do bebop ardendo na Broadway. O Jimmy Ryan e a casa High Corey eram os últimos remanescentes de uma rua cujas casas de pedra marrom haviam abrigado mais de 50 bares clandestinos durante a Lei Seca. Caminhei para o leste, passando por restaurantes chineses e prostitutas vestindo apertadas roupas de couro. O trio de Don Shirley estava se apresentando na casa High Corey, mas o show só começaria em algumas horas e o bar estava quieto e escuro quando entrei. Pedi um whisky sour e sentei-me numa mesa de onde podia ver quem estava e quem entrava. 2 drinks mais tarde, entrou um homem carregando o saxofone. Ele usava uma jaqueta de camurça com elástico nos punhos e cintura sobre um suéter creme de gola olímpica. Seus cabelos eram curtos e grisalhos. Acenei e ele veio em minha direção. Vernon Hyde? Ele mesmo, respondeu o homem, com um sorriso de viés. Descanse seu machado e beba alguma coisa. Ele depositou o saxofone cuidadosamente sobre a mesa e puxou uma cadeira. Então você é um escritor. Que tipo de coisa escreve? Trabalho para a revista, principalmente perfis, matérias com personalidades. A garçonete apareceu e Hyde pediu uma garrafa de Heineken. Conversamos amenidades até que ela chegasse com a cerveja. Hyde tomou um longo gole e foi direto ao ponto. Então você quer escrever sobre a banda de Spider Simpson? Bem, você veio ao lugar certo. Se cimento falasse, as calçadas lá fora poderiam contar-lhe a história da minha vida. Ouça, eu não quero iludi-lo. A matéria irá mencionar a banda, mas estou principalmente interessado em ouvir a respeito de Johnny Favorite. O sorriso de Vernon Hyde retorceu-se ainda mais. Ele? Por que carga d'água quer escrever sobre aquele calhorda? Vejo que vocês não eram lá muito amigos. Além do mais, quem ainda se lembra de Johnny Favorite? Um editor da Look lembra-se dele bastante para ter sugerido a matéria. E mesmo você parece ter recordações suficientemente fortes. Como ele era? O cara era um bastardo. O que ele fez com a Spider foi algo abaixo demais. E o que ele fez? Você tem que entender que Spider o descobriu, tirou-o de uma espelunca qualquer no fim do mundo. Sei disso. Favorite devia muito a Spider. Ele tinha uma porcentagem da bilheteria também, não apenas um salário como o resto de nós. Por isso não vejo como pudesse ter do que reclamar. Seu contrato com Spider ainda se prolongaria por mais 4 anos. Quando ele caiu fora, algumas apresentações importantes foram canceladas por causa daquele idiota. Peguei meu caderno e uma caneta e fingi tomar algumas notas. Ele manteve contato posterior com algum dos acompanhantes de Spider? Fantasmas falam? Como? O cara entrou bem, homem. Morreu na guerra. Tem certeza? Ouvi dizer que ele estava no hospital. Pode ser, mas acho que me lembro de ele ter morrido. Disseram-me que ele era supersticioso. Lembra-se de alguma coisa a respeito? Vernon Hyde sorriu, repuxando os lábios de novo. Sim, estava sempre atrás de sessões espíritas. Bolas de cristal.
Certa vez, quando excursionávamos, acho que foi em Cincinnati, pagamos a prostituta do hotel para que fingisse ser uma cartomante. Ela disse a Favorite que ele ia bater as botas, e ele não pôs mais o nariz para fora de nenhum hotel até o final da excursão. Ele tinha uma namorada granfina que lia a sorte, não? É, alguma coisa assim. Nunca cheguei a vê-la. Johnny e eu vivíamos em órbitas diferentes naquele tempo. Segregação racial? Você sabe, éramos todos negros. Só houve um ano em que tivemos um cubano no xilofone. Vernon Hyde terminou sua cerveja. Nem mesmo Duke Ellington quebrou o preconceito da cor naqueles tempos. Você sabe. Verdade. Rabisquei algo em meu caderno. Reunir-se após o show devia ser uma outra história, completamente diferente. O sorriso de Vernon Hyde perdeu muito de sua faceirice ao relembrar aquelas salas esfumaçadas. Quando a banda de Count Basie estava na cidade, muitos de nós se reuniam e tocavam a noite inteira. Favorite tomava parte dessas sessões? Que nada, Johnny não ligava para acompanhantes. Depois de uma apresentação, as únicas pessoas negras que ele queria ver eram as empregadas das suítes de Park Avenue. Interessante. Achava que Johnny fosse amigo de Toot Sweet. Vai ver que Favorite o convidou alguma vez para engraxar seus sapatos. Estou lhe dizendo, Johnny Favorite tinha algo contra músicos acompanhantes. Lembro-me de ouvi-lo dizer que George Auld era melhor tenor que Leslie Young. Imagine! Disse-lhe que era incompreensível que alguém pensasse uma coisa daquelas. Achava que eles traziam azar, explicou. Quem? Tenores? Acompanhantes, cara. Para Johnny, eram como gatos pretos, sem nenhum trocadilho. Perguntei se Johnny e Favorite tiveram um contato mais próximo com alguém da banda. Não acho que Johnny tivesse um amigo sequer no mundo. E pode citar-me na matéria se quiser, ele era um solitário, vivia para si próprio. Ele podia brincar com você, sempre tinha um enorme sorriso nos lábios, mas isso não significava nada. Johnny tinha charme, nisso ele era bom, usava-o como escudo para manter os outros afastados. O que pode me contar sobre a vida privada dele? Nunca o vi, a não ser no palco ou no ônibus, quando viajávamos. Spider conhecia o melhor que qualquer um. É com ele que deve conversar. Tenho o número dele na Califórnia, mas não consegui entrar em contato com ele ainda. Outra cerveja? Por que não? Respondeu Hyde e pedi outra rodada. Passamos a hora seguinte trocando mentiras sobre as 52 dos velhos tempos e o nome de Johnny Favorite não foi mais mencionado. Vernon Hyde deixou-me logo após as 7 e andei 2 quadras até o Gallagher's, onde serviam o melhor filé da cidade. Por volta das 9 horas, havia fumado um charuto e tomado uma segunda xícara de café. Paguei a conta e peguei um táxi até a garagem onde estava o Chevy, 8 quarteirões adiante. Acompanhando o tráfego rumo ao norte, andei até a Sexta Avenida, cortando o caminho pelo Central Park, depois do reservatório e do Harlem Mir. Após o Warriors Gate, na esquina da 7ª com a 110, entrei no mundo de escuras ruas secundárias. Há um ano não punha os pés no Harlem, desde a demolição do salão de baile do Hotel Savoy, mas tudo parecia igual. O Park Avenue estava sob as pistas de Nova York Central por estes lados, por isso a 7ª, com suas ilhas de concreto dividindo o tráfego, era a rua onde importava ver e ser visto. Ao atravessar a rua 125, as luzes brilhavam como na Broadway, mas à frente, Small's Paradise e a casa noturna de Count Basie pareciam cheios e prósperos. Avistei um lugar para estacionar em frente no Red Rooster, do outro lado da rua, e esperei que o sinal abrisse. Um rapaz negro com uma pena de fazão no chapéu emergiu de um grupo que espreitava nas sombras e perguntou-me se queria comprar um relógio. Ele arregaçou as mangas de seu elegante sobretudo e mostrou-me meia dúzia deles em cada braço. Posso fazer um bom preço para o senhor. Legal mesmo. Respondi que já tinha relógio e atravessei a rua. O Red Rooster era um bar escuro e acarpetado. As mesas ao redor do palco estavam repletas de celebridades.
que torravam dinheiro ao lado de mulheres em cintilantes vestidos de noite. Sentei-me junto ao balcão e pedi um tira-gosto. O trio de Edson Sweet tocava no palco, mas de onde eu estava só podia enxergar as costas do pianista curvado sobre o teclado. Os dois músicos tocavam baixo e guitarra elétrica. A banda tocava um blues, entrando e saindo da melodia como um colibri numa flor. O piano pulsava e trovejava. A mão esquerda de Toots Sweet era extremamente como Kenny Pomeroy dissera. O grupo não tinha a menor necessidade de um baterista. Sobre o ritmo tristonho variado do baixo, Toots traçava um intrincado lamento, e quando cantava, o sofrimento fazia sua voz soar agridoce. Eu tenho blues voodoo, esse blues mau e agourento. Petroloa não me deixa em paz. Toda noite eu ouço os lamentos dos zumbis. Senhor, eu tenho velho e malvado blues voodoo. Zu era um mambo, ela amava os bungan. Mexer com Erzuli não estava em seus planos. A maldição dos tontons tornou-a uma escrava, e agora o barão Samed dança sobre seu túmulo. Yeah, ela tem o blues voodoo, esse malvado e agourento blues. Ao final da apresentação, os músicos sorriram e conversaram entre si, enxugando suor com grandes lenços brancos. Após algum tempo, dirigiram-se ao balcão. Avisei ao barman que pagaria um drink ao grupo. Ele serviu-o e acenou com a cabeça em minha direção. Os dois acompanhantes pegaram suas bebidas, olharam para mim e se voltaram para o interior do bar, misturando-se à multidão. Toots Sweet sentou-se numa banqueta do outro lado do balcão, onde podia ver o bar, e recostou a cabeça grisalha contra a parede. Peguei meu copo e abri caminho em sua direção. Queria apenas dizer obrigado, disse sentando-me ao seu lado. Você é um artista, Sr. Sweet. Me chame de Toots, filho. Eu não morto. Está bem então, Toots. Toots Sweet tinha uma cara larga e enrugada. Seu cabelo espesso tinha a cor cinzenta de um charuto. O terno de sarja azul brilhante parecia prestes a estourar. Os pés, no entanto, dentro dos sapatos preto e brancos, eram pequenos e delicados como os de uma mulher. Gostei do blues que tocou no final. Eu compus anos atrás, em Houston, num guardanapo, respondeu ele sorrindo. A brancura de seu sorriso atingiu em cheio o rosto negro, como o fim de um eclipse lunar. O esmalte branco de um de seus dentes da frente, encapado em ouro, brilhava através de uma estrela de 5 pontas invertida, recortada na capa dourada. Era algo que se notava imediatamente. Sua cidade natal? Houston? Deus, não! Só estava de passagem. De onde você é? Eu? Ora, sou nascido e criado em New Orleans. Você está olhando para alguém que faria a delícia de um antropólogo. Tocava nas espeluncas de Storville antes dos 14. Conhecia toda a gangue, Bunk e Jelly, Stashmouth. Subiu o rio até Chicago. Rugiu Toots, batendo as mãos nos joelhos gordos. Os anéis de seus dedos brilharam na fraca luz. Você está me enrolando, Toots. Um pouquinho, talvez, filho. Só um pouco. Sorri antes de beber um pouco mais de meu drink. Deve ser muito bom ter tantas memórias. Está escrevendo um livro, filho? Posso reconhecer um escritor tão rápido quanto uma raposa reconhece uma galinha. Chegou perto, raposa velha. Estou fazendo um trabalho para a revista Look. Uma matéria com Toots na Look. Lá junto com a Doris Day. Hã? Bem, vou ser sincero com você, Toots. A história será sobre Johnny Favorite. Quem? Um crooner cantava com a banda de Sweet de Spider Simpson nos anos 40. Ah, sim, lembro-me do Spider. Tocava bateria como 2 britadeiras fazendo amor. Lembra-se de algo sobre Johnny Favorite? A cara escura de Edson Sweet assumiu a inocência de um estudante de álgebra que não sabe a resposta à pergunta do professor. Nada, exceto talvez que mudou seu nome para Frank Sinatra, Vicky Damon, nos fins de semana. Talvez eu tenha recebido a informação errada. Imaginava que vocês fossem bons amigos. Filho, ele gravou um disco com músicas minhas muito tempo atrás. E agradeço a ele pelo dinheiro que ganhei. Já gastei.
mas isso não nos torna amigos. Vi uma foto de vocês dois cantando juntos. Saiu na live. Lembro-me daquela noite. Foi no bar de Dick Wells. Cruzei com ele mais uma ou duas vezes, mas ele certamente não vinha para esses lados para me ver. A quem ele queria ver quando vinha para cá? Toot Sweet revirou os olhos uma expressão velhaca. Você está me fazendo contar histórias, filho? Eu não estou mais na escola. Que importância faz depois de tantos anos? Pelo que entendi, ele estava se encontrando com uma mulher. Um bom pedaço de mulher, pode estar certo. Qual é o nome dela? Não é segredo algum. Todos pela redondeza sabiam que Evangeline Purdue Food tinha um caso com Johnny Favorite. Nem o jornalista lá do centro parecia saber. Filho, naqueles tempos, se você estivesse pulando a cerca, não era algo que gostaria de sair espalhando aí por aí. Quem era Evangeline Purdue Food? Tut sorriu. Uma bela e forte mulher caribenha. Era 10 ou 15 anos mais velha que Johnny, mas tão esperta que era ele que fazia o papel de bobo. Sabe onde posso encontrá-la? Não a vejo há anos. Ficou doente, a loja ainda está lá, talvez ela também esteja. Que tipo de loja era essa? Fiz o melhor que pude para eliminar qualquer pista de que era um tira quem fazia a pergunta. Evangeline tinha uma loja de ervas na Lenox. Ficava aberta até meia-noite durante a semana, exceto aos domingos. Tuts deu uma piscada teatral. Hora de tocar mais um pouco. Vai ficar para ver, filho? Volto logo, respondi. A Produtos Farmacêuticos, Prodfood, ficava na esquina da Avenida Lenox com a Rua 123. O nome estava escrito na vitrine, numa tabuleta de neon azul de uns 15 centímetros. Parei numa esquina antes e dei uma olhada no lugar. Na vitrine havia um mostruário empoeirado, imerso numa luz azul vaporosa. Caixas de remédios homeopáticos destacavam-se sobre as prateleiras redondas, de papelão, dispostas de cada um dos lados do mostruário. Preso ao fundo, o desenho de um corpo humano, despido de pele e músculos, deixava à mostra as vísceras. Cada uma das estantes de papelão estava ligada por uma fita de cetim a um dos órgãos do corpo humano. Ligado ao coração, por exemplo, estava o extrato de beneficiado de Belladonna Prodfood. Por sobre a parede do mostruário pude ver parte da loja. Luzes fluorescentes pendiam do teto de latão. Prateleiras antiquadas corriam ao longo da parede do fundo. O balanço do pêndulo do relógio parecia ser a única atividade no local. Entrei. O odor de incenso dominava o ar. Sinos tocaram sobre minha cabeça quando abri a porta. Num suporte giratório de metal, perto da entrada, uma coleção de livros de sonho e panfletos tratando de vários problemas do amor. Chamavam a atenção do cliente graças às cepas espalhafatórias. Havia vários pós milagrosos em cilindros de papelão, dispostos em forma de pirâmide. Espalhe um pouco desse pó em seu terno pela manhã e o número com que sonhar certamente será o premiado. Estava examinando as velas coloridas, perfumadas, que garantiam trazer sorte se usadas frequentemente, quando uma linda garota de pele morena apareceu, vinda dos fundos, e se postou atrás do balcão. Ela usava um avental branco sobre o vestido e aparentava ter uns 18 ou 20 anos. O cabelo cacheado, cor de mogno, chegava-lhe aos ombros. Várias argolas finas de prata balançavam em seus pulsos delicados. "Posso ajudá-lo?" perguntou ela. Por trás da dicção cuidadosamente modulada jazia o toque rítmico e melodioso do calipso caribenho. Respondi com a primeira coisa que me veio à cabeça. "Você tem um pouco de raiz de chon, conquistador? Em pó ou inteira?" "Quero inteira. Não é o formato que faz funcionar o feitiço?" "Não vendemos feitiço, senhor. Essa é uma farmácia de ervas." "É assim que chama aquilo lá na vitrine? Medicina ortodoxa?" "Vendemos alguns itens extras, assim como outras lojas fazem com cartões de Natal." Estava brincando, não queria ofendê-la. "Não fiquei ofendida.
Diga quanto quer e vou pesá-la para o senhor. A senhorita Proudfoot está na loja? Eu sou a senhorita Proudfoot. Senhorita Evangeline Proudfoot? Sou Epiphane. Evangelina era minha mãe. Você disse era. Mamãe morreu no ano passado. Lamento ouvir isso. Ela estava doente, ficou anos de cama. Foi melhor assim. Ela deixou-lhe um belo nome, Epiphane. Combina com você. Por baixo de sua tez café com leite, ela enrubesceu ligeiramente. Ela deixou muito mais do que isso. A loja tem dado lucro há mais de 40 anos. Você tinha negócios com minha mãe? Não cheguei a conhecer. Não cheguei a conhecê-la. Esperava que ela pudesse me responder algumas perguntas. Os olhos de topázio de Epifane ficaram sombrios. Quem é você? Algum tipo de tira? Sorri. O álibi da Luke estava engatilhado na ponta da língua, mas percebi que ela era esperta demais para cair nessa. Detetive particular. Posso mostrar-lhe minha licença? Não se preocupe com sua licença de segunda categoria. O que você queria com a minha mãe? Procuro um homem chamado Johnny Favorite. Ela retesou-se como se alguém tivesse tocado sua nuca com um cubo de gelo. Está morto. Não está. Embora a maioria das pessoas acredite nisso, para mim, está. Você o conheceu? Nunca nos vimos. Edson Sweet disse-me que ele era amigo de sua mãe. Isso foi antes de eu nascer. Sua mãe lhe falou alguma vez a respeito dele? Francamente, senhor, seja lá quem for, não espere que eu traia as confidências de minha mãe. Posso ver claramente que não é um cavalheiro. Fingi não ter ouvido o comentário. Talvez possa me dizer se você ou sua mãe viu Johnny Favorite nos, digamos, últimos 15 anos, aproximadamente. Já lhe disse que nunca o vi e sempre fui apresentado a todos os amigos de mamãe. Peguei a carteira, a verdadeira, na qual carrego dinheiro, e dei-lhe o cartão da Crossroads. Está certo, disse. Acho que foi querer um pouco demais. Aqui está o número do meu escritório. Peço que me ligue se lembrar de alguma coisa ou de alguém que tenha visto Johnny Favorite. Ela sorriu friamente. Por que está atrás dele? Não estou atrás dele. Só quero saber onde ele está. Ela prendeu meu cartão no vidro da caixa registradora de latão ornamentado. E se ele estiver morto? Sou pago do mesmo jeito. Dessa vez o riso foi quase verdadeiro. Espero que eu encontre 7 palmos abaixo da terra. Para mim não faria diferença. Não jogue fora meu cartão, por favor. Nunca se sabe o que pode acontecer. Lá isso é verdade. Obrigado por me atender. Você está indo embora sem sua poção de John, o Conquistador. Endireitei os ombros. Tenho cara de quem está precisando dela? Senhor Crossroads, zombou ela, e sua risada soou cheia e rica. O senhor tem cara de quem precisa de toda a ajuda que puder conseguir. Até que eu chegasse ao Red Rooster, outra sessão de música havia terminado, e Toots estava sentado na mesma banqueta do balcão. Uma taça de champanhe borbulhava junto a seu cotovelo. Acendi um cigarro enquanto chegava até ele. Encontrou o que procurava? Perguntou ele sem interesse. Evangeline Proudfoot está morta. Morta? Mas isso é uma pena. Ela era uma boa mulher. Conversei com a filha dela, mas não adiantou muito. Acho que não, estou começando a ficar interessado. A cinza do cigarro caiu em minha gravata e deixou uma mancha. Você parece ter conhecido Evangeline Proudfoot. Razoavelmente bem. O que mais pode contar-me sobre o caso dela com Johnny Favorite? Toots Sweet levantou-se com dificuldade. Não tenho nada a dizer-lhe, filho. Sou grande demais para sair por aí, me escondendo debaixo de camas. Além do que, já é hora de voltar ao trabalho. Ele me lançou um de seus estudados sorrisos de astro e começou a se dirigir ao palco. Seguiu como um caçador de notícias ansioso. Talvez você se lembre de alguns outros amigos dele. Gente que o conheceu quando estavam juntos. Toots sentou-se no banco do piano e olhou ao redor, procurando pelos acompanhantes. Falou comigo enquanto seus olhos passavam de mesa em mesa. Que tal se eu relaxar a cabeça com um pouco de música? Talvez me lembre de alguma coisa. Não estou com a mínima pressa.
Posso ouvi-lo tocar a noite inteira. Então sai do palco, filho. Toots ergueu a tampa curva do piano, de cauda. Havia um pé de galinha no teclado. Ele fechou a tampa. Pare de ficar às minhas costas, gritou. Tem que tocar agora. O que era aquilo? Não era nada. Você não viu nada. Mas aquilo não era exatamente nada. Era o pé de uma galinha, ocupando uma oitava do piano, uma garra amarelo vivo, do formato de um pé de lagarto, até onde foi cortado sobre a junta e sangrando, sob um tufo remanescente de penas brancas, havia um laço de fita negra. Era consideravelmente mais do que nada. O que está acontecendo, Toots? O guitarrista tomou seu lugar e ligou o amplificador. Olhou para Toots e tentou ajustar o volume. Estava tendo problemas com o retorno. Toots sibilou. Não está acontecendo nada que seja da sua conta. Não quero mais falar com você, nem depois que acabar de tocar, nem nunca. Quem está atrás de você, Toots? Toots falou bem devagar, ignorando o baixista, que aparecia por detrás dos seus ombros. Se você não sair daqui, eu quero dizer, sumir do bar, vai desejar nunca ter nascido. O olhar implacável do baixista estava fixo em mim. Olhei à minha volta, a casa estava cheia. Agora eu sabia como o general Custer se sentiu no topo da colina antes da batalha contra os índios. Uma única palavra, disse Toots. Basta uma única palavra. Guarde sua saliva, Toots. Retruquei, saltando para a pista de dança e batendo em retirada. Meu carro estava estacionado no mesmo lugar. Os vagabundos da esquina tinham ido embora e no lugar deles havia uma mulher escura, magra, usando uma pele gasta de raposa. Andava de um lado para o outro em seus sapatos de finos saltos altos, respirando rapidamente, como um viciado em cocaína. Quer fazer um programa? Perguntou quando passei. Hoje não, respondi. Entrei no carro e acendi outro cigarro. A mulher magra ainda ficou me olhando por um instante antes de desaparecer. Descendo a avenida, ainda não eram 11 horas. Por volta da meia-noite fiquei sem cigarros. Calculei que Toots não fosse dar as caras até que acabasse de trabalhar. Eu tinha todo o tempo do mundo. Caminhei 1,5 km até uma loja de bebidas que ficava aberta a noite toda. Comprei 2 maços de cigarros e uma garrafa de bebida. No caminho da volta, atravessei a avenida e parei junto à entrada do Red Rooster. A mistura de jazz e Beethoven, tocada por Toots, continuava lá dentro, explosiva. Era uma noite fria e de vez em quando eu ligava o carro para fazer funcionar o aquecimento interno. Não queria que ficasse muito quente lá dentro, pois seria fácil pegar no sono. Quando a música acabou já eram 15 para as 4. O cinzeiro do carro estava repleto e a garrafa vazia. Eu me sentia bem. Toots saiu do clube cerca de 5 minutos antes do horário de fechar. Abotoou seu pesado sobretudo, brincou com o guitarrista e pôs os 2 dedos na boca, soltando um assobio agudo que fez um táxi que passava a brecar com alarido. Virei a chave na ignição e liguei o Chevy. Havia poucos carros àquela hora e eu queria deixá-los alguns quarteirões à frente. Por isso apaguei as luzes e olhei pelo retrovisor, enquanto o táxi fazia a curva na 138 e voltava pela 7ª em minha direção. Deixei-o passar pela loja de bebidas e saí em seu encalço. Segui o táxi até a rua 152. Quando ele virou à esquerda e parou no meio do quarteirão, em frente ao conjunto habitacional Harlem, subi mais um quarteirão, fiz o retorno e voltei pela 7ª. Parei perto da esquina, onde podia avistar o táxi em frente ao prédio, com a porta aberta e a luz interna apagada. Não havia ninguém no banco de trás. Toots devia ter subido para livrar-se de seu pé de galinha. Apaguei o farol e parei em fila dupla. Minutos depois, Toots estava de volta, carregando uma sacola de boliche de lona vermelha. O táxi virou à esquerda, na rua Maycomb, e retornou em direção ao centro pela 8ª Avenida. Mantive uma distância de quarteirões e o segui até o Frederick Douglass Circle, quando ele tomou o rumo leste, na rua 100, e seguiu a parede norte do Central Park, até a bifurcação onde começavam as avenidas Lenox e São Nicolau.
Quando passei pelo carro, vi tudo segurando a carteira, esperando o troco. Fiz uma curva fechada à esquerda, estacionei depois da esquina de São Nicolau, correndo de volta a 110 a tempo de ver o táxi se afastar e a silhueta de Tuts desaparecer no mundo de trevas do parque escuro e silencioso. Ele seguiu pela trilha ao longo da borda oeste do Haarlemmeer, passando a intervalos sob o facho de luz dos postes de iluminação. Permaneci nas sombras, mas Tuts não olhou para trás, seguindo a passos rápidos ao longo da margem do Meer e sob o arco da ponte Hudstone, onde um outro táxi passava zunindo em direção ao centro da cidade. Mais abaixo ficava o lago, a parte mais distante do Central Park. A trilha dava para uma ravina íngreme, repleta de árvores e arbustos e totalmente isolada da cidade. Estava escuro ali e muito quieto. Por um momento julguei ter perdido Tuts. Foi quando ouvi os tambores. Algo piscava como vagalumes nas folhagens. Avancei por entre as árvores até alcançar uma pedra grande, que me serviu de proteção. Havia 4 suportes com velas acesas no chão e 3 percussionistas, cada qual com um instrumento diferente. O maior parecia ser uma conga. Um homem negro, de cabelos grisalhos, batia nela com uma das mãos e com uma pequena baqueta de madeira que segurava na outra. Uma garota, usando um vestido branco e turbante, fazia movimentos convulsivos no chão entre as velas e, usando punhados de farinha, traçava desenhos circulares em volta de um buraco redondo cavado na terra. Ao virar-se, sua face foi iluminada pela luz. Era Epifane Puduford. Os presentes iam de um lado para o outro, cantando e batendo palmas no ritmo do batuque. Vários homens agitavam chocalhos, uma mulher produzia um ritmo frenético com um par de tímbalos de ferro. Vi Toots Sweet, a sacola de boliche aos pés, chacoalhando suas maracas como Xavier Cugot, liderando uma banda de rumba. Epifane estava descalça, apesar do frio, e dançava sob o ritmo pulsante, salpicando o chão do pó que tinha nas mãos. Quando esse acabou, ela deu um salto para trás, estendendo as mãos esbranquiçadas sobre a cabeça. Seus movimentos espasmódicos logo contagiaram os outros, que começaram a dançar. As sombras se moviam grotescamente na luz bruxuleante das velas. A batida demoníaca dos tambores invadiu os dançarinos com seu ritmo pulsante. Os olhos rolaram para dentro das órbitas e começou a brotar saliva de seus lábios. Homens e mulheres começaram a se esfregar entre grunhidos, pelves se contorcendo num ato sexual em êxtase. Aproximei-me por entre as árvores para poder ver melhor. Alguém soprou um apito, suas notas agudas alcançaram a noite acima do clamor dissonante dos pratos de metal. Os tambores continuavam seu ritmo, insistentes, como uma febre, tomando conta de todos. Uma mulher caiu ao chão, contorcendo-se como cobra, a língua entrando e saindo da boca. O vestido de Epífane colara-se em seu corpo jovem, suado. Ela enfiou a mão dentro de uma cesta de vime e retirou dela um galo. O animal ergueu a cabeça orgulhosamente, sua crista vermelha como sangue se destacando na luz das velas. Epífane esfregava a plumagem branca contra o peito enquanto dançava, repetindo a operação com os outros. Um cacarejo silenciou os tambores. Graciosamente, Epífane abaixou-se junto ao buraco e, com um movimento preciso, cortou a garganta do galo com um estilete, fazendo o sangue jorrar no buraco escuro. O canto desafiador do galo tornou-se um grito semelhante a um gargarejo. Suas asas se agitavam ferozmente enquanto morria. Os dançarinos grunhiam. Epífane colocou o galo junto ao buraco, onde ele se debateu e pulou, as pernas crispando-se até que suas asas estremeceram pela última vez antes de se dobrarem. Um a um, os dançarinos deram um passo à frente e jogaram oferendas no buraco, moedas, grãos secos de milho, biscoitos, doces e frutas. Uma mulher colocou uma garrafa de Coca-Cola sobre a ave morta.
Depois de todos terem ofertado alguma coisa, Epífane pegou o galo morto e o pendurou pelos pés nos galhos de uma árvore próxima. Foi quando a cerimônia pareceu ter chegado ao fim. Alguns permaneceram cabeças baixas, mãos entrelaçadas, rezando em voz baixa diante do galo morto. Outros recolheram seus instrumentos e todos desapareceram na escuridão, não sem antes darem-se as mãos, primeiro à direita, depois à esquerda, postados em círculos. Tuts, Epífane e 2 ou 3 outros voltaram pelo caminho em direção ao Harlem Meer. Ninguém abriu a boca. Segui-os, mantendo-me nas sombras, ladeando a trilha e me escondendo entre as árvores. Na altura do Mir, o caminho se bifurcava. Tuts virou à esquerda. Epífane e os outros foram pela direita. Joguei um cara ou coroa e Tuts foi o escolhido. Ele se dirigiu à saída que dava para a 7ª Avenida. Se não estivesse indo direto para casa, havia boas chances de que não fosse demorar muito para chegar lá. Decidi que estaria à sua espera. Abaixando por entre os arbustos, escalei a parede de pedra e corri pela rua 110. Quando alcancei a esquina de São Nicolau, olhei para trás e vi Epífane com seu vestido branco na entrada do parque. Ela estava só. Reprimi a vontade de mudar meus planos e me dirigia apressadamente ao chefe. As ruas estavam quase desertas. Subi a São Nicolau rapidamente, cruzando a 7ª e a 8ª Avenida, sem parar em nenhum semáforo. Após entrar na Edgecombe, continuei pela Broadhurst, beirando o Parque Colonial até a Rua 151. Parei perto da esquina com a Maycomb e caminhei ao longo do conjunto habitacional do Harlem, atraentes prédios de 4 andares construídos ao redor de áreas verdes e alamedas. O projeto da época da Depressão representava um estilo de moradia pública muito mais civilizado do que os desumanos monolitos que a prefeitura parecia preferir atualmente. Encontrei a entrada do prédio de Tuts na rua 152 e procurei o número de seu apartamento na fileira de caixas de correspondência de latão. A porta da frente não foi problema. Consegui abri-la com a lâmina de meu canivete em menos de 1 minuto. Tuts morava no 3º andar. Subi os lances da escada, testei a fechadura. Não havia nada que pudesse fazer sem minha pasta. Por isso, sentei nos degraus que levavam ao andar superior e esperei. Não tive de aguardar muito tempo. Ouvi o bufando escada acima e fiquei de cócoras. Ele não me viu, deixou a sacola de boliche no chão enquanto procurava pela chave. Quando abriu a porta, resolvi me mexer. Tuts estava apanhando a sacola quando o surpreendi por trás, segurando o colarinho do casaco com uma mão e empurrando para dentro do apartamento com a outra. Ele tropeçou e caiu de joelhos, atirando longe a sacola. Acendi a luz, fechei a porta. Tuts pôs-se de pé, arquejante como um animal, enfiou a mão direita no bolso do casaco e dele retirou um estilete. Não quero machucá-lo, velho, adverti. Ele respondeu algo inaudível e lançou-se para frente, empunhando o estilete. Segurei seu braço com a mão esquerda e dei-lhe uma forte joelhada, estrategicamente endereçada. Tuts curvou-se e caiu sentado, com um leve gemido. Torci seu pulso e ele deixou cair o estilete, que chutei contra a parede. Você é um tolo, Tuts, disse pegando o estilete e guardando no bolso. Tuts sentou-se, segurando a barriga com ambas as mãos, como se algo lá dentro estivesse prestes a escapar. O que você quer de mim? Rosnou ele. Você não é escritor porcaria nenhuma. Ficando esperto, hein? Então deixe de histórias. Diga-me o que sabe sobre Johnny Favorite. Estou ferido. Sinto-me quebrado por dentro. Isso passa logo. Quer algo para sentar? Ele fez que sim com a cabeça. Arrastei um sofá de couro, vermelho e preto, até perto dele e ajudei-o a sentar-se. Ele gemeu, apalpando o abdômen. Ouça, Tuts. Vi a festinha que fizeram no parque. O número com o galo, apresentado por Epífane Proudfoot. O que estava acontecendo? Oba! Rosnou ele. Voodoo! Nem todo negro é da Igreja Batista. E a garota? Onde é que ela entra nisso tudo? Ela é uma mambo.
como foi sua mãe antes dela. Espíritos poderosos falam através daquela criança. Ela tem ido a reuniões desde os 10 anos de idade. Tornou-se sacerdotisa aos 13. Foi quando Evangeline Proudfoot adoeceu? Sim. Ofereci-lhe um cigarro, mas ele o recusou. Acendi um para mim e perguntei: Johnny Favor também estava envolvido com voodoo? Ele estava de caso com a Mambo, não estava? Ele ia às reuniões? Claro que ia. As várias delas eram um boçal. Um o quê? Ele havia sido iniciado, mas não batizado. Como se chama quem já foi batizado? Unce Canso. É isso que você é? Unce Canso? Tuts assentiu com a cabeça. Fui batizado há muito tempo. Quando foi a última vez que viu Johnny Favor em uma de suas reuniões? Já lhe disse, não o vejo desde antes da guerra. E o pé de galinha, aquele no piano, decorado com um laço de fita? Significa que eu falo demais. Sobre Johnny Favorite? Sobre coisas, em geral. Você não está sendo suficientemente convincente, Tuts. Soprei um pouco de fumaça em seu rosto. Já tentou tocar piano com a mão engessada? Tuts quis levantar-se, mas acabou deixando-se cair com uma careta de volta no sofá. Você não faria isso. Faço o que for necessário, Tuts. Posso quebrar um dedo tão facilmente quanto um palito de fósforo. Havia considerável dose de medo nos olhos do velho pianista. Para provar que não estava brincando, estalei os dedos na mão direita. Pergunte o que quiser. Estou dizendo a verdade. Você não viu Johnny Favorite nos últimos 15 anos? Não. E Evangeline Proudfoot? Ela alguma vez mencionou tê-lo visto? Não que eu tenha ouvido. A última vez que falou nele foi há 8 ou 10 anos. Eu me lembro porque foi quando apareceu um professor universitário querendo escrever sobre OBA num livro. Evangeline disse a ele que brancos não eram permitidos no UNFO. Eu disse, exceto se puderem cantar. Você sabe, gozando da cara dela. E o que ela disse? Estou chegando lá. Ela não achou graça, mas também não ficou muito zangada. Ela disse, Tuts, se Johnny estivesse vivo, ele seria muito poderoso, mas isso não quer dizer que eu tenha de abrir as portas a qualquer escritorzinho que resolve nos fazer uma visita. Percebe? Para ela, Johnny Favor estava morto e enterrado. Tuts, vou arriscar e acreditar em você. Agora, por que você usa uma estrela como essa no dente? É para que tenha certeza de que sou negro, para que ninguém duvide disso. Por que de cabeça para baixo? Assim fica mais bonita. Coloquei um cartão do escritório sobre a televisão. Estou deixando um cartão com o meu número. Se souber de alguma coisa, ligue-me. Mas claro, como se eu já não tivesse problemas o bastante, ainda tenho que ficar telefonando para você. Nunca se sabe. Você pode precisar de ajuda da próxima vez que receber uma entrega especial de pé de galinha. Do lado de fora, a alvorada manchava a noite como ruge no rosto de uma corista. Andando até o carro, joguei o estilete com a empunhadura de pérola de Tuts na lata de lixo. O sol brilhava quando finalmente fui deitar. Consegui dormir até quase o meio-dia. Apesar dos maus sonhos, fui assombrado por pesadelos piores que qualquer filme de terror da programação noturna da televisão. Tambores de voodoo pulsavam enquanto Epiphany Proudfoot cortava a garganta do galo. Os dançarinos rebolavam e grunhiam. Só que dessa vez o sangue não parava de escorrer. Uma fonte cor de carmim jorrava do animal abatido, encharcando tudo como chuva tropical, os dançarinos todos se afogando num lago de sangue. Vi Epífano afundar e corri do lugar onde me escondia, com o sangue coagulado respingando em meus calcanhares. Cego pelo pânico, atravessei ruas noturnas, desertas, latas de lixo empilhadas na forma de pirâmides, ratos do tamanho de bulldogs espreitando nos bueiros. O ar pútrido. Corri, de alguma maneira, me tornando caçador ao invés da presa, perseguindo uma silhueta distante pelas avenidas desconhecidas que pareciam não ter fim. Não importava quão rápido corresse,
não conseguia me aproximar. Quando a calçada terminou, a perseguição continuou numa praia. Peixes mortos entulhavam a areia, uma enorme concha, alta como um arranha-céu, surgiu à frente. O homem entrou dentro dela, eu o segui. O interior da concha era alto e espiralado, como uma catedral opalescente na qual nossos passos ecoavam. A passagem estreitou-se e, ao dobrar a última curva, deparei-me com meu adversário bloqueado pelo próprio corpo do caramujo. Não havia saída. Agarrei o homem pelos colarinhos e atirei-o contra a parede carnuda do molusco. Foi quando vi seu rosto. Era como olhar num espelho. Lábios, olhos, queixos. Todos os nossos traços eram idênticos. Meu sósia abraçou-me como a um irmão e beijou-me a face. Relaxei invadido por uma onda de afetividade. Foi quando senti seus dentes. O beijo, antes de fraterno, tornara-se selvagem. Ele agora tentava me estrangular. Atraquei-me com meu clone e caímos juntos no chão, nacarado da concha. Ele ficou em silêncio enquanto eu me debatia desesperadamente, cravando as mãos em seu rosto, que foi se transformando numa massa disforme, sem ossos ou cartilagem, da qual minhas mãos não conseguiam se desprender. Acordei gritando. Um banho quente acalmou os nervos. Em 20 minutos estava barbeado, vestido e seguindo rumo ao centro. Deixei o Chevy na garagem e fui até a banca que vendia jornais de outras cidades, perto da Torre Times. A foto do Dr. Albert Fowler estava na primeira página do Poughkeepsie, New York, de segunda-feira. Médico de renome encontrado morto, dizia a manchete do jornal. Li a matéria, enquanto tomava café no Willands, na esquina do edifício Paramount. A causa da morte era dada como suicídio, embora nenhum bilhete houvesse sido achado. O corpo fora encontrado na segunda-feira de manhã por 2 colegas do Dr. Fowler, preocupados por ele não ter aparecido para trabalhar, nem ter atendido ao telefonema. A mulher da foto que o doutor abraçava era sua esposa. Não havia qualquer menção à morfina ou ao anel. O conteúdo dos bolsos do cadáver não constava na reportagem. Por isso, não havia meios de saber se o anel fora retirado ou não pelo próprio doutor. Tomei uma segunda xícara de café e me dirigi ao escritório para dar uma olhada na correspondência. Havia papelada inútil de costume e uma carta da Pensilvânia oferecendo um curso por correspondência de análise de cinza de cigarro. Joguei a pilha inteira no lixo e refleti sobre meu próximo passo. Havia planejado uma ida a Coney Island para tentar localizar Madame Zora, a cigana favorita de Johnny. Porém, decidi voltar ao Harlem. Havia muita coisa que Epiphany Proudfoot não me contara na noite passada. Tirei minha pasta do cofre do escritório e, ao abotoar o sobretudo, o telefone tocou. Era o interurbano a cobrar de Cornélio Simpson. Pedi à telefonista que completasse a ligação. A empregada me deu o seu recado. Disse que era urgente. É Spider Simpson? Pelo menos era, da última vez que me olhei no espelho. Gostaria de lhe fazer algumas perguntas a respeito de Johnny Favorite. Que tipo de perguntas? Para começar, viu Favorite alguma vez nos últimos 15 anos? Simpson riu. A última vez que vi Johnny foi no dia seguinte ao Pearl Harbor. Simpson riu. Por que isso é tão engraçado? Mas não é? Nunca nada a respeito de Johnny foi engraçado. Por que o riso, então? Sempre riu ao pensar em quanto dinheiro perdi quando ele me deu fora. É muito menos doloroso que chorar. De que se trata, afinal? Estou fazendo uma matéria para a Look sobre os cantores esquecidos dos anos 40. Johnny Favorite é o primeiro da lista. Não da minha lista, irmão. Melhor assim, se eu falasse apenas com os fãs dele, não teria uma história muito interessante. Os únicos fãs que Johnny tinha eram estranhos. O que sabe do caso dele com uma caribenha chamada Evangeline Proudfoot? Absolutamente nada. É a primeira vez que ouço falar dela. Sabia que ele estava metido com voodoo?
Espetar alfinetes com bonecos? Bem, faz sentido. John era doido, estava sempre envolvido em coisas estranhas, tais como... Bem, deixe-me ver. Certa vez eu o vi pegando pombos com uma grande rede no telhado do hotel. Pensei que talvez o barulho dos bichos o incomodasse, mas após o show, dei uma passada pelo quarto dele. A porcaria do pombo estava todo aberto em cima da mesa e Johnny cutucava as entranhas do bicho com um lápis. O que ele estava fazendo? Foi o que eu perguntei. Ele usou uma palavra esquisita para explicar que estava prevendo o futuro, como os sacerdotes da Roma antiga. Parece que nosso amigo tem uma queda por magia negra, não? Spider Simpson riu de novo. Acertou na mosca, irmão. Se não fosse tripa de pombo, seria alguma outra coisa. Cartomantes, yoga. Johnny usava um anel de ouro cheio de caracteres hebraicos e ele não era judeu, que eu saiba. E o que ele era então? Sei lá, da ordem, Rosa Cruz ou algo parecido. Johnny carregava um crânio na mala. Um crânio humano? Sim, foi de um ser humano, se é o que quer saber. Segundo Johnny, de um homem que matara 10 pessoas, por isso lhe trazia poder. Parece que ele se divertia à sua custa. É provável. Costumava sentar e olhar durante horas para o crânio antes de uma apresentação. Se fosse encenação, era muito bem feita. Conheceu Margaret Krusemark? Margaret o quê? A noiva de Johnny. Ah, garota da alta sociedade. Encontrei algumas vezes, por quê? Como era ela? Muito bonita, não falava muito. Você conhece o tipo, muita comunicação com os olhos, mas nada de conversa. Ouvi dizer que ela lia a sorte. Pode até ser, mas nunca leu a minha. Por que o noivado deles acabou? Não saberia dizer. Pode me dar os nomes de alguns amigos de Favorite? Gente que possa ajudar na matéria? Irmão, tirando a cabeça do esqueleto na mala, Johnny não tinha um amigo no mundo todo. E o que me diz de Edward Keeley? Conheci um pianista com esse nome em Kansas City, mas isso foi anos antes de tombar com Favorite. Bem, obrigado. Você foi muito útil. Disponha. As letras de neon estavam apagadas na vitrine da farmácia Proudfoot, a qual estava presa com fita colante uma cartolina com os dizeres "Fechado hoje". A porta estava trancada. Um quarteirão acima havia uma lanchonete com um telefone. Procurei na lista por Epiphany Proudfoot, mas só havia o número da loja. Fiz uma tentativa, mas ninguém atendeu. Voltei à lista, encontrando o número de Edison Sweet. Disquei os 4 primeiros algarismos, mas decidi que uma visita de surpresa seria mais eficaz. Em 10 minutos, eu estacionava em frente ao prédio de Toots, na rua 152. No térreo, uma jovem dona de casa estava em apuros, tendo de segurar as compras e achar as chaves do apartamento com 2 crianças berrando agarradas à saia. Ajudei-a com as compras, enquanto ela abria a porta, agradecendo-me com um sorriso cansado. Subi ao 3º andar, ao inclinar-me para examinar a fechadura da porta do apartamento de Toots, descobri que ela estava destrancada. Abri-a com o pé, deparando-me com uma mancha vermelha brilhante na parede em frente. Podia ser tinta, mas não era. A sala estava uma bagunça. Mobília espalhada por todo lado sobre o tapete enrugado, a prateleira de vasos caída e o suporte da cortina quebrado ao meio eram indícios de que ali se travara uma luta feroz. Entre os escombros, só a televisão permanecia intacta, ligada numa novela em que uma enfermeira discutia sobre adultério com uma atenta estagiária. Tomei o cuidado de não tocar em nada enquanto passava por entre os móveis revirados. A cozinha estava em ordem. Só havia uma xícara de café frio sobre a mesa. Voltei à sala de estar, entrando num corredor pequeno que dava para a porta fechada. Calcei as luvas de cirurgião antes de girar a maçaneta. Uma olhada no quarto fez-me necessitar urgentemente de um uísque. Toots Sweet estava deitado de barriga para cima, braços e pernas atados por lençóis aos pés e à cabeceira da cama estreita. Um roupão de flanela cobria sua barriga e os lençóis sobre seu corpo estavam empapados de sangue coagulado. O rosto e o corpo de Toots estavam cheios de hematomas. O branco dos olhos
lados estava amarelado, como um marfim envelhecido. Seus lábios arroxeados, algo se projetava, parecido com um gordo naco de salsicha. Morte por asfixia, de certo. Examinei mais de perto aquilo que era provavelmente a arma do crime. Foi quando percebi que apenas um drink não seria o suficiente. Tuts fora asfixiado com a própria genitália. No jardim, 3 andares abaixo, as crianças gritavam, brincando. Nada no mundo me faria levantar aquele roupão. Na parede sobre a cama, alguém rabiscava várias figuras com sangue de Tuts. Estrelas, espirais, longos traços em zigue-zague, representando cobras, como se tivessem sido desenhados por uma criança. As estrelas, em número de 3, tinham 5 pontas e estavam de cabeça para baixo. Estrelas cadentes estavam se tornando familiares para mim. Disse a mim mesmo que era hora de recolher as coisas e partir. Não ganharia nada ficando ali. Mas meu instinto profissional ainda me obrigou a revirar as gavetas da penteadeira e o armário. Perdi 10 minutos numa busca inútil. Disse adeus a Edison Sweet. Fechei a porta ante seu olhar inexpressivo. Minha boca estava seca, o que me fazia lembrar daquilo que estava na boca de Tuts. O pó espalhado pela sala de estar e o receio de deixar marcas de pegadas me impediram de procurar por meu cartão, que não estava mais sobre a televisão, nem entre as coisas de Tuts. Minha única esperança era o saco plástico novo em folha, na cozinha, o que significava que o lixo já fora recolhido. Desejei que meu cartão tivesse ido junto. Olhei pelo buraco da fechadura antes de sair, deixando a porta como a encontrara, apenas encostada. Desci as escadas sem ser visto, passando despercebido por meninas que brincavam de amarelinha. A mulher do terra poderia se lembrar de mim, mas eu nada podia fazer quanto a isso.